No encerramento da sessão legislativa deste ano, e tendo ontem existido ainda a Comissão Permanente do Parlamento, era importante, porque este tinha sido um dos grandes objetivos do Governo e das grandes mensagens do Governo, fazer uma análise e também uma análise crítica daquilo que o Governo nos prometeu em termos económicos e daquilo que nos devolveu e daquilo que nos deu. A verdade é que terminamos esta sessão legislativa com dados particularmente preocupantes. O aumento da dívida pública, que hoje o Primeiro-Ministro desvalorizou, é um dado que não deve ser desvalorizado. 92,9% do PIB é hoje dívida. Portugal continua a ser um país endividado e, apesar de todas as promessas da AD, apesar de todos os cortes prometidos pela AD e pela contenção, apesar de todas as medidas de não apoio como forma de responsabilidade, nas tempestades, nos incêndios, em todos os momentos da vida nacional, chegamos ao final da sessão legislativa com uma brutal dívida de 92,9% do PIB. A par desta dívida, há alguma coisa que nos devemos perguntar. Porque é que, com toda a anunciada contenção do Governo, apesar disso, a despesa líquida que temos cresceu 6,4% em 2025, tendo tido um aumento descontrolado nos primeiros meses deste ano. Em que é que estamos a gastar dinheiro? Se, quando há incêndios, não podemos apoiar as pessoas. Se muita gente ainda está à espera dos apoios que lhes tinham sido prometidos em épocas de catástrofe nacional, como as cheias, o apagão, a Covid, os incêndios, etc. Se não podemos aumentar pensões, se não podemos diminuir o IVA dos produtos básicos, onde é que andamos a gastar dinheiro? Para que a dívida pública continue a aumentar brutalmente e mesmo a despesa cresça muito acima do que nos comprometemos com a União Europeia. E este é talvez o maior falhanço do Ministro, como o Ministro das Finanças, que disse que tínhamos que cumprir regras e metas da União Europeia. Crescemos muito mais do que aquilo que tínhamos acordado com a União Europeia. A título de exemplo, o desvio anual que temos correspondeu a cerca de 0,5% do PIB. Em termos acumulados desde 2023, a despesa aumentou 19%. 19%. Tinha sido acordado com a União Europeia um aumento de despesa de 17,4%. E, portanto, continuamos a gastar dinheiro, não se sabe onde, porque não é a ajudar as pessoas nem a apoiá-las. Continuamos a ter um Estado com mais dívida, mas com menos proximidade junto da população. Há um dado que foi indicado também hoje pelo Governo Sombra, que merece destaque. As empresas do Estado e os lucros que anunciam. Como é sabido, nós vivemos num tempo de grande alteração de preços a nível dos combustíveis e também a nível de pressão energética devido às várias guerras, sobretudo a da Ucrânia, mas também no Médio Oriente. As empresas do Estado, o seu resultado líquido no último ano, e este é um dado que quer ao Ministro das Finanças, quer ao Sr. Presidente da República, que tem também este dever de fiscalização, deve ter atenção, é este. O resultado líquido das 126 empresas do Estado caiu 98%. 98%. É praticamente ter perdido todo o seu resultado positivo, passando de 480 milhões para 11 milhões de euros. É por isso legítimo, com esta deterioração de desempenho da economia portuguesa, com esta deterioração de desempenho das empresas públicas, com esta deterioração clara da despesa pública não controlada, que nós estamos num cenário económico de péssima gestão, de enorme incompetência, mas sobretudo de enorme interrogação. Para onde, a que título e de que forma está a ser canalizado este dinheiro? Num dos últimos debates que tivemos no Parlamento, o Sr. Primeiro-Ministro acusou a oposição de ter provocado estes resultados económicos mais deteriorados, nomeadamente através da aprovação da isenção de portagens em algumas zonas do país, da descida do IVA sobre a eletricidade e também, em alguns casos, o aumento dos apoios aos estudantes e aos pensionistas. Tudo isto é residual no PIB português. Comparado com os 92,9% do PIB da dívida pública, aquilo que aprovámos de isenção de portagens absolutamente justa,
de descida do IVA da eletricidade absolutamente justo, num país que tanto paga sobre o consumo de energia. E até de apoio aos estudantes e aos pensionistas, sendo nós provavelmente o país onde os pensionistas vivem pior, ou de piores, da OCDE, isto tem um impacto no PIB de menos de 1%. Por isso é legítimo perguntar porque é que estamos a deteriorar-nos economicamente. Porque é que o cenário económico português se está a deteriorar? Porque é que as empresas públicas portuguesas estão a ter cada vez mais prejuízo ou menos lucro? E porque é que o Estado não para de engordar em gabinetes, em assessores, em funcionários, em taxos, em lugares públicos e em despesa pública descontrolada? É uma pergunta que deve ser feita no encerramento da sessão legislativa para que o orçamento do Estado possa garantir-nos que uma de duas coisas acontece. Ou que o Governo percebe a sua consciência social de que não pode deixar uma população inteira à sua sorte, ou que pelo menos nos apresente dados sólidos e contas seguras e certas que nos permita perceber que os sacrifícios que estamos a fazer não são para encher os gabinetes de Governo, ministros ou entidades estatais, ou não são para pagar reformas ou mais gastos às instituições públicas, são verdadeiramente porque estamos a endireitar as contas públicas. Nada disso parece que é assim. Não há um dado, repito, ao dia de hoje, que nos mostre que a economia está melhor, que os portugueses estão melhor, que a economia portuguesa comparada do ponto de vista da OCDE e da União Europeia está melhor. Este desafio ao Governo não é desligado nem desligável dos desafios de natureza política que já deveriam estar resolvidos à altura em que estamos, mas ainda não estão. Nas últimas semanas, o Chega procurou garantir que a autoridade do Estado, a par da economia, a par da justiça, a par das infraestruturas, era salvaguardada enquanto autoridade de Estado. Em causa, claro, o que estava a decorrer com o Sr. Ministro da Administração Interna, mas também com outros setores do Estado e do Governo, como os exames nacionais, no caso da educação, e outros. O que tem acontecido, no entanto, com o Sr. Ministro da Administração Interna é particularmente preocupante. A incapacidade gritante de lidar com esta situação tem levado a uma degradação permanente, persistente, constante da autoridade do Estado. Há uma suspeita generalizada na população portuguesa de uma corrupção segura nas suas pontas pelos principais partidos ou pelos partidos que dominaram o sistema durante 50 anos. Há a suspeita por parte dos portugueses, que não pode ser ignorada, de que há alguma coisa que ninguém compreende o que está a assegurar o Sr. Ministro da Administração Interna, apesar de todas as suspeitas que recaem sobre ele. Aquilo que vimos ontem foi apenas mais um episódio de uma saga que insiste em desautorizar, destruir o prestígio das entidades e das instituições. Já o disse várias vezes e estamos à vontade por termos sido o primeiro partido e o único que desde o início exigiu o retorno da autoridade e os esclarecimentos que tinham que ser dados, por sermos o partido que disse que avançaria com uma comissão de inquérito, mesmo sabendo dos constrangimentos que esta comissão de inquérito pode ter, uma vez que as instituições insistem em permanecer ou em manter no lodo uma situação que já devia ter dele saído há muito tempo. Ninguém ignora o regime em que funciona a Procuradoria Europeia, nem as instituições europeias. O estarem a dizer-nos que teve que ser uma instituição europeia a abrir mais uma investigação criminal sobre um ministro em Portugal é um descrédito das autoridades em Portugal. O facto de uma instituição europeia ter vindo dizer que está a investigar, ainda que preventivamente, agora coisas mais graves de desvio de fundos, que podem incluir fraude e corrupção, a um ministro em funções, quando tutelava outra instituição, no caso a Polícia Judiciária, é o grau zero que podemos ter no Estado. Quando é que o Sr. Primeiro-Ministro vai compreender que isto não vai parar enquanto não for tomada uma decisão com coragem, uma decisão política e uma decisão que tenha a consequência de repor a integridade e a autoridade do Estado?
Hoje, felizmente, vários, da comunicação social aos partidos políticos, dos analistas a algumas autoridades civis, reconhecem que é preciso repor a autoridade e a credibilidade no Estado. Hoje, felizmente, o Chega já não está sozinho a exigir o básico e o óbvio, que as suspeitas deste tipo ou são esclarecidas num primeiro momento ou ganham uma força e uma capacidade destrutiva que minam a autoridade e a credibilidade do Estado. A par desta investigação aberta pelas instituições europeias ao ministro Luís Neves, sabemos hoje que o seu ministro mentiu quando em várias entrevistas disse que não tinham existido ajustes diretos nestas obras. Podemos confirmá-lo através dos dados que estão públicos, mas que foram também verificáveis pelo Chega. O ministro mentiu sobre as adjudicações e a forma como tinha feito essas adjudicações. A suspeita de desvio de dinheiros públicos do uso do PRR para obras não publicitadas ou não divulgadas devidamente apenas aumentam a mancha de desprestígio do Estado português e da falta de autoridade do mesmo. O conjunto de suspeitas que, não tendo sido confirmadas pelo Procurador Europeu em funções designado por Portugal, mas que não deixam margem de dúvida da sua existência na instituição e na investigação criminal europeia, mostram como, nunca teria sido aberta uma investigação se não existissem fundamentos sólidos de suspeita sobre o Ministro e sobre a sua gestão das instituições. 2, que estão em causa fundos europeus, caso contrário isto não seria da competência da Procuradoria Europeia. 3, que a Procuradoria Europeia tem dúvidas pelo menos razoáveis sobre a prossecução por parte das autoridades nacionais destas suspeitas e quer fazer uma investigação própria nesta matéria. Acho que estamos a atingir, francamente, o grau insuportável das instituições e da sua credibilidade. Como tive a oportunidade de dizer ontem, não pode valer tudo na política portuguesa para sustentar ou para suster um ministro ou uma autoridade. Tentaram de tudo não falar do assunto, ignorar as notícias de jornais, os pedidos da oposição, o debate público. Tentaram até tirar um outro ministro para o centro do debate e da fogueira, como forma de salvar um outro que queriam verdadeiramente salvar. Tentaram fazer um acordo entre 2 partidos para que não houvesse uma comissão permanente, mas houvesse outra, como forma de desviar as atenções. Nada funcionou, porque a verdade não se abafa, a verdade não se destrói, a verdade não se pode apagar. A verdade é uma: Luís Neves não tem condições de continuar como Ministro da República. Enquanto continuarmos a ignorar isto, vamos ver o Estado a degradar-se dia após dia, as instituições a degradarem-se dia após dia e o elo de comunicações entre o Governo e a oposição impossível de concretizar e impossível de levar a cabo. Esta é apenas uma luta pela decência, pela transparência. E é uma luta das instituições e dos partidos que não têm medo, que sabem que em determinados momentos é preciso exigir respostas. Quando essas respostas não vêm, não podemos ter como resposta a autoridade, o desleixo, a informalidade, o nacional-porreirismo, o deixar andar a ver como é que corre, o ver se o verão esquece, o ver se outra coisa vem para passar, ou o pressionar um partido para deixar cair uma investigação ou outra. Não é assim. Estamos, como todos sabem, em agosto. Estamos também com muitas das instituições, pelo menos, a funcionar de forma parcial. Penso, como já tive a oportunidade de dizer, que ao Primeiro-Ministro e ao Presidente da República e ao líder da oposição cabe uma responsabilidade que não cabe a nenhum outro protagonista do país. É o de terem a capacidade de perceber a determinados momentos que é preciso tomar decisões, mesmo que essas decisões tenham custos ou aparentem ter custos sobre o sistema político. Não tirar Luís Neves pode parecer, à partida, para o Primeiro-Ministro e para o Presidente da República, uma segurança. Como disse, podem esperar que aconteça outra coisa qualquer que desvie as atenções ou simplesmente que a coisa passe. É um erro pensar que a perda de credibilidade definitiva e a perda de autoridade definitiva se vão repor. Não vão.
só vão degradar mais o Estado e gerar na população que ainda não tem essa suspeita, mas que se está a generalizar, de que há uma teia de corrupção montada, com poderes uns mais ocultos e uns menos ocultos, que fazem uma segurança à volta do Estado, que não devia existir. Para ninguém. Repito, para ninguém. Para ninguém, para ninguém. Senão para a democracia e para o povo português. Por isso volto a apelar a quem tem esse poder de decisão, que o Chega já fez a sua parte como partido da oposição. O Chega já fez a sua parte como partido que pode exigir escrutínio. O Chega já fez a sua parte anunciando aquilo que era indesejável, que é uma comissão de inquérito a uma instituição de prestígio como a Polícia Judiciária. Agora às outras instituições cabe fazer o seu papel. Agora às outras instituições cabe tomar as suas decisões. É assim que se resolvem os problemas em democracia. E eu espero que o Sr. Primeiro-Ministro perceba que é Primeiro-Ministro por uma razão, para tomar decisões. Não Primeiro-Ministro para se esconder de decisões. Então, seria responsável da parte do Governo tirar o Ministro na altura em que vem aí uma nova vaga, pode vir aí uma nova vaga de incêndio, ou seja, numa altura de incêndio, no verão, estar a substituir o Ministro da Educação? é evidente que isto já devia estar resolvido. Quando surgiram estas suspeitas de caráter gravíssimo, quando explicações não foram dadas, é evidente que este assunto já devia estar resolvido. Mas infelizmente, como tive a oportunidade de dizer, nós tivemos apenas um partido e alguma imprensa, também diga-se em bom da verdade, com coragem e capacidade de exigir este escrutínio e de exigir estas respostas. Se estas respostas não forem dadas, significa que a democracia não está a cumprir o seu papel, porque isto não é uma questão de o Chega não concorda com o Ministro da Administração Interna. Não concorda, nem tem que concordar. Este não é o Ministro da Administração Interna que o Chega escolheria, isso é uma evidência. Como não é o que o PS provavelmente escolheria, ou que o Bloco de Esquerda provavelmente escolheria. Isto não é uma questão de concordar politicamente ou discordar. É uma questão de perda irremediável da autoridade do Estado. E quando isto acontece, há duas soluções. Há uma substituição ou uma saída pelo próprio pé. Se não há uma nem outra, as instituições ficam bloqueadas, ou então há uma tentativa de dar esclarecimentos. A cada dia que o Ministro da Administração Interna dá esclarecimentos, geram-se mais 15 perguntas ou 20. A cada dia saem novas notícias que não têm, ou que não teriam para nenhum outro político, o mesmo critério de isenção e de imparcialidade. Como é que o Ministro pode dizer que acha muito bem que o Ministro esteja sob suspeita da Procuradoria Europeia? Eu ontem vi declarações, basicamente diziam isto: saúde, e estou muito feliz que haja uma investigação sobre a Procuradoria Europeia, sobre a minha gestão suspeita de desviar dinheiro da Europa. Quer dizer, qual é a credibilidade que nós temos quando isto acontece e alguém se mantém como Ministro que tutela as polícias e que supostamente tutela a legalidade? Acho que sinceramente está a atingir o ponto em que não sei o que é que o Governo quer fazer, se quer perder o apoio de toda a gente, verdadeiramente, mas há momentos que é preciso tomar decisões. E como tive a oportunidade de dizer, isto não é uma questão só do Chega. Hoje, da comunicação social, aos analistas, a autoridades civis, a antigos responsáveis políticos, todos, muitos, estão de acordo que é preciso tomar uma decisão. É isso que nós queríamos ver evitado. E como diz, estamos numa época complexa, do ponto de vista da administração interna, mas isto já devia ter sido evitado. E isto já devia ter sido acautelado, que não chegávamos a este ponto. Chegámos. Vamos continuar a deixar a autoridade do Estado degradar-se dia após dia, noite após noite. Todos sabemos, todos temos redes sociais, todos falamos com pessoas na rua, todos sabemos o que é que está a acontecer. As pessoas estão incrédulas. E, portanto, se vamos deixar este sentimento de incredulidade aumentar, depois não venham dizer que o Estado está em causa por causa da extrema-direita, da extrema-esquerda, está em causa por isto. Que as pessoas deixaram de acreditar nas instituições. Porque isto, de facto, não dá credibilidade a ninguém. Não é? A questão em particular do Presidente da República, quando isto também tem responsabilidades nisto? Espero que tenha aqui alguma intervenção. É evidente que é uma intervenção diferente da que teria Marcelo Rebelo de Sousa, são estilos de intervenção diferentes, mas o Presidente da República, conforme disseram já várias pessoas, olha, estou-me a lembrar de Miguel Relvas, por exemplo, que é insuspeito de ter qualquer ligação com o Chega, mas também outros antigos líderes, Rui Rio, por exemplo, que a situação está a ficar insustentável e que os protagonistas políticos têm que perceber que está a ficar insustentável. É a credibilidade das instituições que está em causa. É a credibilidade das instituições que está em causa. E nesse sentido, o Presidente da República tem que ter aqui, se quer ser esse regular funcionamento das instituições, esse garante,
tem que agir nestes momentos também. Quer dizer, nós não podemos passar de ter um presidente que a toda a hora dizia tudo para um que a nenhuma hora diz nada, porque senão estamos sempre mal servidos. Acho que é preciso compreender isto e agir. Sobretudo acho que é preciso agir. É muito exigir responsabilidades e chamar a atenção do Governo para o descrédito que está a acontecer, para a degradação das instituições que está a acontecer. Acho que o Presidente da República é o único neste momento. Repare, há duas instituições que o Governo... Há dois elementos em que o Governo se confronta. Com a oposição no Parlamento. Com o Presidente da República, enquanto elemento garante das instituições do Estado. Ninguém pode acusar o Chega de não ter falado desde o primeiro momento e desde a primeira hora. Disse ao Primeiro-Ministro o que é que achava que devia fazer e acho que as suspeitas que vieram nos dias seguintes confirmaram isso. Hoje, graças a Deus, outros partidos que estavam em silêncio e também outros órgãos de comunicação social perceberam que é preciso levar isto até às últimas consequências. Falta ao Presidente da República mostrar também essa capacidade de ação. Eu sei que o Sr. Presidente já disse que está a agir, mas não basta dizer que está a agir, é preciso que compreendamos em que é que está a agir. É necessário uma intervenção pública? É necessário, sem dúvida. Eu penso que neste momento é necessário que o Presidente da República, o Primeiro-Ministro está à primeira linha, porque é ele o responsável pelo Governo, mas que o Presidente da República basicamente nos diga isto. O Presidente da República, enquanto representante de toda a nação, mesmo sabendo que os partidos e o principal partido da oposição e até o outro partido da oposição, porque o Partido Socialista, ainda que em silêncio no primeiro momento, já terá tido uma reunião com o Governo a dizer-lhe também que perdeu a autoridade e que isto é um facto a ter em conta. Portanto, significa que estamos a falar de 60% a 70% da população, em termos representativos. 70% dos representantes da população disseram que isto não pode continuar. O Sr. Presidente da República foi eleito, também numa margem significativa, para representar essa população. É importante uma intervenção pública que diga uma de duas coisas. A situação deve ser resolvida rapidamente e está insustentável, era o que eu gostaria que dissesse, e acho que o que as pessoas estão à espera que diga, ou pelo menos assim, o Sr. Ministro não vai sair, tive uma conversa com o Primeiro-Ministro, o Sr. Ministro decidiu ficar, e eu entendo que essa decisão é aceitável por isto e por isto. Pelo menos sabíamos com o que contamos. Agora, andarmos todos os partidos a ir ao Palácio de Belém dizer o óbvio e ninguém saber o que é que vai acontecer, nem o que é que se vai passar, nem em que é que estamos, acho sinceramente que isto é que aumenta a opacidade, isto é que aumenta o conluio entre as instituições e as suspeitas de corrupção. Sinceramente, acho que é preciso tomar uma decisão sobre isto. Se não tomarmos, vamos lamentar todos não ter tomado uma decisão sobre isto a tempo, ou então a degradação continuará a cada dia, a cada semana, a cada momento, sem que os protagonistas políticos façam nada. E não há nada pior em democracia do que não fazer nada. É isso que degrada mesmo as instituições. Eu gostava de colocar outra questão que tem propriamente a ver com estes assuntos que já mencionou. Gostava de saber se, passado este tempo, já tem alguma novidade relativamente ao ato de vandalismo no grupo parlamentar e se aceitaria o desafio que foi lançado ontem pelo deputado Rui Tavares de que, sendo alguém que tem a sua vida profissional no Parlamento, quando houver um responsável, que essa pessoa deve ser banida da Assembleia da República? Sim, evidentemente, da Assembleia da República e da vida política, porque aquilo que aconteceu foi um ataque à democracia e às instituições também, sendo o Chega ou outro partido qualquer. Portanto, nós não podemos tolerar este tipo de ataques. Eu vi ontem essa referência do deputado Rui Tavares. Acho que este tipo de situações, assim como das ameaças que já tínhamos tido, são insustentáveis, são inaceitáveis. Não podemos ter um Parlamento que vive bem com um partido, ou dois, ou três, serem ameaçados no seu próprio espaço e no seu próprio território. Nem vandalizados, nem ameaçados. Vi que vão ser tomadas medidas de segurança, finalmente. O Chega já está a pedi-las há algum tempo, também porque somos nós o alvo mais permanente dessas ameaças, mas porque de facto não faz sentido. Basta olhar para o que se passa noutros parlamentos europeus e americanos e ver que hoje o nível de segurança das instituições tem que ser reforçado. E não podemos ter um Parlamento que não tenha nenhuma espécie de controle nem de fiscalização a esse nível. Portanto, espero que sim, que isso aconteça e que sejam apurados responsáveis. O Chega, de resto, e eu próprio somos os interessados, somos nós os queixosos também. E espero que isso rapidamente se resolva e se possa chegar a algum resultado. E existe alguma novidade, entretanto, da que eu investigação? tenha, não.
nenhum resultado sobre isso, mas olha, posso lhe dizer que em relação à última investigação que houve, nós recebemos no nosso gabinete, mesmo no chão do gabinete, uma ameaça a dizer bomba às 15 da tarde, e a semana passada, ou há 2 semanas, o processo foi arquivado pelo Ministério Público. É o que temos. Espero que não se repita na situação em que estamos agora, porque acho que não podemos continuar a viver nestes termos, francamente. Não, acho que não podemos. E já nos pode dizer o que é que constava nos documentos que foram roubados? Como já disse, elementos sobre a CPI, sobre o Ciresp, são elementos que na CPI poderão averiguar, e como eu tive a oportunidade de dizer também, no Porto, na sexta-feira anterior, são documentos que pessoas corajosas nos fizeram chegar, e estou certo que continuarão a fazer chegar. Já fizeram chegar novamente? Ainda não.